Boa noite, pessoal! Estamos aqui hoje com o nosso Desvendando Tabus com um tema, conta aí, Thalita. Ser mãe versus estética. Isso aí! E vou relatar aqui pra vocês que nós conversamos com algumas mães e eu quero deixar o que elas nos falaram. E elas nos relataram o quê? Que elas se esqueceram de si próprias, do amor próprio, se sentiram desmotivadas, com uma sensação de culpa, sendo julgada por pessoas, pelo parceiro, mudança nos seus corpos, dificuldade em se encontrar após a gestação. E o autocuidado também é para as mães. Isso né? mesmo. Não existe uma regra para ser mãe. A gente vê muito hoje em dia o que acontece. As mães, elas vivem em prol do seu filho 24 horas e quando elas tiram um tempinho para se cuidar, às vezes vem aquele sentimento de culpa. E como vem esse sentimento, né? Principalmente pelo julgamento das pessoas. Sim, aí entra no padrão, né, da sociedade, que Sim, até nisso existe eles impõem. Uma regra, você tem que ser assim para você ser uma boa mãe. É como se você ser mãe, você tira o lado de ser mulher. É como se você tivesse que esquecer. Você não é mais mulher, você não é esposa, agora você somente é mãe. Então você tem que viver em prol do seu filho. É o que a gente aprendeu como mulher, né? Durante a vida. Casou e você tem que ser a dona de casa, aí você tem um filho, você tem que ser a mãe. E é só isso que a gente vive, né? São imposições da sociedade, como se a mulher mesmo não existisse mais. Vamos trazer uma polêmica agora, né? Sempre, né? A gente adora. É que nem a Virgínia Fonseca mesmo. A gente ouve bastante pessoas comentando lá, porque ela tem um gosta, filho, né? E o filho fica o tempo todo com a babá, com a cuidadora. Não cuida. Ser mãe desse jeito é fácil. Gente, pra mim, na minha opinião, isso não anula a pessoa como mãe. Não, são escolhas. Ela escolheu trabalhar, ela escolheu ter uma vida diferente. Mas isso não diz que ela não é uma boa mãe, que ela não está com as filhas dela. É simplesmente que ela também tem uma carreira, ela também é mulher. Ela tem condições financeiras, né? E entra também, gente, a rotina de cada pessoa, a condição de cada pessoa. Isso. Da mesma forma que uma pessoa que ela precisa trabalhar e deixar o filho dela com alguém por necessidade, ou na creche, né, como foi até a sua história mesmo, Sim. também não está errado. Então eu não vejo como, tem um certo e tem um errado. Tipo, ela tem dinheiro, ela deixa com a babá. Uma pessoa que precisa trabalhar, que não tem condições, deixa na creche. Qual que é a diferença? A pessoa que deixa na creche é menos mãe? Até porque o ser mãe é ir além disso, né? Eu tive que fazer uma escolha quando eu engravidei, eu estava na faculdade e eu optei por quê? Ficar um mês afastada só, que era o que eu precisava após o parto. Eu poderia ter esperado, me formado depois, só que eu ia ter que continuar pagando a minha van, mesmo sem ir. Então eu optei por deixar, por trabalhar. E infelizmente, às vezes a gente precisa fazer escolha até para dar uma vida melhor para os nossos filhos. Então é natural isso. E isso não quer dizer que ninguém é menos mãe. Tudo isso vai deixando a mãe cada vez mais estressada, né? Uma mudança radical ali em tudo isso. É uma bomba hormonal, né? Vários hormônios. E tudo isso afeta a gente, numa forma geral, na questão da autoestima da pessoa. Principalmente, porque as emoções ali, a mãe, ela começa a engordar, vem o peso, a barriga começa a crescer, a roupa não começa mais a servir. Então, o que acontece? A primeira coisa que vai é a autoestima. E ela para de se cuidar. A maioria delas param de se cuidar, porque ali ela vai falar, é só essa roupa que eu vou usar, porque é só essa roupa que me serve. Os tratamentos estéticos também. Tem muitas mães que não procuram mais, faziam, e não procuram mais também por causa dos pais. Sim, aí entra também a questão, às vezes, do marido, né? Ele não entende ali a situação, porque exige um tempo ali maior também da mãe com o filho, né? Sim. E a gente vê dois casos ali também, que às vezes o marido ele não colabora muito. Sim. Ou é aquele marido que ele quer disputar uma atenção com o filho, né?
Ou aqueles que é protetor demais, sim, né? Que quer cuidar e acaba sufocando também a mulher. Isso mesmo, que tem casos, isso porque a gente já passou, a gente pega casos assim, que a mulher ela quer fazer uma drenagem, ela quer se cuidar na gravidez e o marido não deixa. Ele não deixa porque ele acha que isso vai afetar o feto, vai afetar o bebê dentro da barriga e pelo contrário. Os bebês gostam, você está fazendo drenagem no bebê, ele vem assim pra cima da barriga, eles se sentem relaxados porque a mãe também tá relaxada, é questão hormonal também. E eles acham que isso vai machucar o bebê, isso daí não pode. E na realidade, pelo contrário, só tem benefícios. Sim, a estética ela faz bem tanto antes, durante e pós-gestação. Sim. Né? Pro bem-estar da mulher, pro bem-estar, até como Sim. você falou, né, da criança, né? De também tudo. Ali numa drenagem. E tem vários tratamentos que as pessoas podem, que uma gestante pode fazer. As pessoas têm muito dúvida sobre isso, né? Sobre o que eu posso, o que eu não posso vários fazer. Tratamentos. E muitas optam por não se cuidar, que nem eu peguei um caso esses dias, ela tá gestante, ela falou assim, eu não uso protetor solar porque eu não sabia se podia usar, se não podia. Sim. Eu falei, não, você deve usar. E a mãe, ela já vindo nesse cuidado, na drenagem, na limpeza de pele também que pode estar fazendo. Tem várias coisas que pode estar fazendo. Você está liberando ali serotonina, sim, né? Hormônios do bem-estar. E ela já pegando essa vibe aqui de cuidado, de não se perdendo nesse período. E ela vindo desse autocuidado, ela no pós-parto ela vai continuar tendo esse autocuidado. Por quê? Porque tem a depressão pós-parto, essa falta dela se encontrar, não só como mãe, mas como um todo, como esposa. E às vezes, eu falo isso por mim também, você se sente perdida, você não sabe por onde você começa. E vem essa sensação de abandono, de você ir numa esteticista ou fazer um cabelo e deixar seu filho. E aí você fica nesse julgamento, vou, não vou, me cuido, não me cuido, posso ou não posso. E a gente começa a se perder como mulher. E é muito difícil você se retornar aos seus hábitos, a cuidar do seu cabelo, a cuidar da sua pele, a cuidar do seu corpo. E o seu filho precisa de você bem, né? Sim. Então, tudo isso também é uma questão emocional. Sim. E que nem a depressão pós-parto que a gente falou. Se uma mãe ela entra numa depressão pós-parto, ela acaba, a palavra, mas ela acaba talvez diminuindo essas expectativas dela de como ela seria uma boa mãe. Sim. E aí, obrigatoriamente, ela precisa tirar o pezinho um pouquinho do acelerador e pensar em si própria. Né? Então, muitas pessoas chegam num ponto desse para poder entender que ela também necessita ali de um cuidado, mesmo tendo que ser esse apoio, essa proteção para o bebê, né? Sim, é difícil, a gente sabe, né, que é muito difícil. Porque você, às vezes, muitas vezes tá sozinha, você não tem ninguém, como as mães solteiras, e como que eu continuo? Como que eu vou me cuidar? Como que eu vou me amar? E você, literalmente, você se desencontra, você não sabe se você se veste da mesma maneira, porque tem essa questão também, se você age tudo da mesma maneira. Então, isso é um problema. Uma pincelada aqui, né? Eu não sou mãe, mas sim, conforme a gente vai vivenciando o dia a dia e presenciando algumas situações, a gente vê casos que a pessoa ela não tem tempo de lavar um cabelo, ela não tem tempo de ir no banheiro. Eu entendo que uma criança ela exige atenção ali, né, 24 horas, sim, digamos. Mas é preciso administrar esse tempo para que você também seja uma boa mãe, para que você, sim, consiga entregar o seu melhor para o seu filho. E é exemplo. É o exemplo. Porque os nossos filhos, eles vão se espelhar na gente. Então, se você se cuida, se você lava o seu cabelo, se você se dá esse cuidado, começa com coisas simples. Principalmente, né, numa menina. A menina, ela vai se espelhar na mãe. E eu falo isso por mim mesma. Eu tive um tempo também que eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia cuidar de mim, eu não tinha vontade de cuidar de mim. E pra mim foi muito difícil pós-gravidez pelo jeito que eu me olhava já naquela época, eu não gostava. Foi uma mudança drástica no meu corpo, na minha cabeça, porque na época nem estava isso. E eu me sentia horrível, eu não gostava nem da gravidez, das roupas, não achava nada, então tinha muita dificuldade.
E não tinha essa questão do tratamento, porque na época nós estávamos na faculdade. Mas na faculdade eu me cuidei bastante. Por quê? Fazia limpeza de pele em mim. Gente, aí fica um exemplo, né? Que eu lembro, a Jéssica mesmo grávida, ela fazia vários procedimentos estéticos. Claro que a gente tem alguns cuidados, né? Algumas limitações ali dentro, mas é possível se cuidar. E minha primeira limpeza de pele foi na faculdade grávida. Ai. Sim, então o que a gente quer trazer mais uma vez para vocês é sobre isso, sobre investir em si mesma. Por mais que a gente sabe que é difícil. Sim. Porque a gente não está julgando. Mas é uma questão de entender que quando a gente está bem, quando nós estamos bem conosco, tudo na nossa vida flui. Sim. Tudo está bem, tudo vai bem. Isso é transmitido para as pessoas que estão ao nosso redor, para nossa família, marido, filho. E papais, né? Vamos incentivar as mamães, porque elas precisam. Deem apoio para elas se cuidarem, porque é muito difícil passar por isso, esse sentimento sozinha. Pós-parto também, tanto para cesariana quanto para o parto normal. O parto normal para ajudar mesmo, já drenar, já dar aquela eliminadinha na barriga que fica. E no caso da cesariana, o conforto da paciente mesmo, porque é difícil o corte. Então, pós-parto, pós-operatório ali, ele ajuda, auxilia muito na cicatrização, no inchaço, até no retorno do seu corpo, do abdômen, ao natural, ao que era. Então, é um auxílio ótimo para as mamães, um conforto maior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa sua curtidinha, seu like, seu comentário aqui no vídeo. E deixa aqui o que vocês querem pra próxima, né? Sim. Até a próxima quinta-feira. Beijinho. Às 7h30. Beijo!